Hoje é que dia mesmo? Dia 1º do 3, quarta-feira. É o dia perfeito, o dia lindo que Deus fez para mim, para você e para todos nós desfrutarmos. E como nós já sabemos, né? A gente escolhe esse primeiro momento do dia para a gente buscar força, energia, direção para que esse dia seja um dia excepcional, um dia de paz, um dia de desfrute. E nada melhor do que poder assentar à mesa nessa manhã com Jesus. Ele se faz presente, é Ele que é o nosso caminho, é a nossa vida, é de fato a verdade e a sabedoria que nós desejamos. Então, pega seu café, pega seu chá, não sei o que você quer tomar, ou você quer só alimentar dessa palavra, então sinta-se à vontade para mandar pergunta, para bater esse papo com ele aqui. Hoje temos um tema bem especial que fala sobre família. Na verdade, nunca tem como tirar essa instituição da nossa vida, nem das nossas palavras, né? Que é a família. Ontem nós fizemos uma live aqui com duas convidadas, a Willa Cristina e a Rafaela Castilho, no nosso programa aqui, Família Real, o projeto. E diante dessa live eu vi que elas carregam uma linguagem que fala sobre a correção, ou seja, a instrução dos filhos de hoje, ou seja, os adolescentes, as crianças, que são de fato frutos de sementes os quais os pais têm semeado, os pais de hoje, né? Os jovens pais. E como é muito real a gente ver essas distorções em papéis de pai, de mãe e consequentemente dos filhos, é algo que queima muito no meu coração sobre isso, que é trazer a instrução para aqueles que serão futuros pais, para que a próxima geração, as próximas gerações possam vir melhores do que a nossa, mais evoluídas em instrução, em sabedoria, para fazer com que a vida, esse mundo, seja um mundo melhor, seja de fato famílias que honram o Criador, que honram aquilo que somos em essência desde a criação. E eu vejo que muitas famílias são formadas circunstancialmente, né? Vamos dizer assim, a namorada engravidou, ou até mesmo eu precisei de sair de casa só para não estar com meu pai ou com minha mãe, para sair da minha família, para de fato, ou seja, de fato há um desejo de sempre de prosperar. Concordo ou não? E se há esse desejo de prosperar, muitas vezes a gente não busca instrução, muitas vezes a gente não busca a sabedoria, busca estudar para poder se informar uma família. Mas o interessante é que quando você escolhe uma profissão, você escolhe um curso, se for faculdade, uma faculdade, você escolhe fazer um treinamento para que dentro dessa profissão você exerça com excelência, seja certificado e seja recompensado por essa atividade. Então, se para uma profissão a gente escolhe treinar, escolhe aprender, escolhe ler, escolhe evoluir em conhecimento, prosperar em conhecimento e consequentemente em sabedoria, né? Exercendo, ou seja, executando aquilo que se tem como conhecimento, o porquê que quando escolhemos casar, nós não preocupamos em estudar de como casar, ou seja, como selecionar alguém para casar. Da mesma forma, a gente fala de filhos. Será que para ter filhos, para criar filhos, a gente estuda, a gente lê livros, a gente busca um treinamento, ou simplesmente se relaciona, casa e tem filho, e não busca
nenhuma instrução para poder prosperar nessa área. Eu vejo que existem decisões na vida da gente que são as maiores decisões, as principais decisões. Quando se fala de aliança, nós temos duas alianças que podem ser consideradas como eternas, que são no corpo, na alma e no espírito. A gente fala da aliança com o Criador, a aliança com Jesus, mediante a cruz que foi nos dada ali um noivado, e temos a aliança no conjugal. Essa aliança, ela não é só no corpo, essa aliança na alma, essa aliança no espírito, essa aliança ela é eterna. E para fazer essa aliança, muitas vezes baseamos apenas em nossas emoções, em nossos desejos, e não buscamos clareza, não buscamos a direção, não buscamos o entendimento, a sabedoria para fazer uma boa escolha de quem devemos nos alinhar e aliar e aliançar para se formar uma família. Será que o sentimento de amor, desejo carnal, desejo de estar perto é o suficiente para estabelecer uma aliança conjugal, matrimonial, para a edificação de uma família? Será que isso é suficiente? Apenas o sentimento? Se eu falar de mim e eu pensar nos meus antigos relacionamentos, os quais eu já me inclinei para casar algumas vezes, ainda não casei, vou casar esse ano ainda. E eu consigo olhar para trás e falar assim, cara, todos os meus relacionamentos eu estava apaixonado, iludido, e a base do relacionamento era apenas emocional. Só que a gente não faz uma aliança apenas emocional no nosso casamento. A aliança não é só nesse sentimento. Você faz uma aliança no corpo, você faz uma aliança no intelecto, você faz uma aliança no espírito. Existe um sensor que está aí dentro do teu peito. Ele sempre vai trazer uma indicação para onde ir. Eu não sei o que passa, eu não sei o que você sente, eu não sei que relacionamento que você tem, mas a palavra de hoje fala sobre estar diligente diante do processo de recrutamento e seleção para a edificação da família, para se fazer uma aliança. Talvez você seja conhecedor dessa verdade há pouco tempo e já é casada, e está tudo bem. Não é para desistir. Se Deus te deu uma missão, que você é capaz de vencer e tirar esses aprendizados para que outras famílias que venham adiante, que vêm nessa geração, que vão ser formadas e vão receber a tua instrução, para que da geração que virá, as que virão serão edificadas pela tua história, pelo teu aprendizado, pelo teu conhecimento, pela tua sabedoria. Mas é preciso aceitar o que está diante de você. Ontem, conversando com uma amiga, eu tive esse insight dessa live de hoje e pedi a Deus clareza, que Ele me revelasse que era para falar sobre isso. E só falava uma coisa comigo: cuide dos que estão vindo, cuide do que estão em processo para daqui a alguns dias estar escolhendo uma esposa, escolhendo um esposo, um namorado, uma namorada para se relacionar. E a gente consegue ver que o mundo, as pessoas padecem por falta de conhecimento, por falta de instrução. Além de ser bíblico, é uma realidade que talvez você consiga ver na tua vida, que por falta de instrução, você errou, você fez más escolhas, escolhas que talvez hoje trazem um gostinho de arrependimento na boca. Eu falo de mim.
eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente, mas não me arrependo de nada. Tudo isso foi edificante para que hoje eu tivesse o conhecimento que eu vejo, a experiência e até mesmo como uma oportunidade de aprender mais para fazer boas escolhas. Em Provérbios fala que tolo é aquele que contrata o que passa na porta, sem buscar conhecer. Ele não fala somente sobre algum gestor de empresa, aí fala de aliança. E nesse tempo, por tantas decepções e distorções das figuras paterna e materna, nós conseguimos ver muitos desistindo de casamento, não acreditando no relacionamento. E já entra com tanto pé atrás, com tanta desconfiança que nunca se entrega. E quando não há entrega, dificilmente há um relacionamento de confiança e intimidade. Então eu preciso de confiar, eu preciso de paciência. Se a gente falar em empreender, o empreender começa na própria vida. E ter um código poderoso para empreender na vida, na família, em empresa, em tudo. Para mim é o mais poderoso, é a paciência. E a paciência, ela não fala somente do próximo. Bom dia, Edmundo. Tamo junto, lindão. Ela não fala só do próximo, ela fala com você mesmo. A paciência com você. Muitas vezes de se perguntar, de conversar com você mesmo, perguntar sobre as suas atitudes, tomar decisões que conferem ao teu coração. É como você conversar o teu cérebro com o teu coração. É você perguntar para ele. Se na palavra nos traz uma clareza de tudo que devemos guardar o nosso coração, porque lá provém toda a fonte de vida. Ele fala nele, então ele revela nele. Eu preciso andar nessa sensibilidade para que sejamos mais assertivos nas escolhas, nas contratações, nas alianças. E quando nós estamos a tomar uma decisão de contratação, eu posso falar de mim, no sentido até empresarial, e também falar de relacionamento, então eu vou preferir falar de empresarial, que vai ser um exemplo bem claro. Eu fiz algumas contratações nesse último ano e fui assertivo em algumas, foram prósperas, edificaram, serviram, saíram daqui amados e ou estão aqui amados, sentindo que há crescimento. Mas eu fiz algumas contratações infelizes também, que veio como aprendizado. Essas contratações, eu posso dizer que eu agi com negligência, agi com o desejo de cumprir algo que era como um vago, assim como uma carência que eu tinha em alguma área da empresa. Devido a essa carência, qualquer coisa que parecia que ia servir, eu contratava. E assim somos nós, como estamos carentes, estamos desejosos em ser amados por alguém. Estamos talvez preocupados com o tempo de vida que já passou da hora de casar, né? Mulheres geralmente quando estão chegando aos 30 anos de idade passam por essa fase aí que eu acho que é impossível superar, né? A gente vê tantos casais que casaram depois e têm filhos e tem uma abundância em tudo na vida, então nada é impossível. Não é tempo de desespero, mas é tempo de aprender e aprender rápido para ir para a próxima fase. Ir para a próxima fase depende da nossa capacidade de aprender, de desaprender, ou seja, a nossa capacidade em humildade. Humildade para receber instrução. Quem não é humilde não escuta a repreensão, não escuta a instrução.
Se não escuta aqui na terra, será que consegue escutar de Deus? Se você não consegue escutar de alguém que você vê, imagine de alguém que você não vê. Essa humildade, ela te capacita para você ter sabedoria nesse processo de escolha, de decisão. Vou colocar um carregador aqui porque a bateria está acabando. Carregando. Bora lá. Então, nesse processo que temos de decisão, de escolha, de nome que a gente fala no recrutamento e a seleção de quem vai andar conosco, seja no matrimônio, seja na contratação da tua empresa, mas falando de matrimônio, haja com paciência com você mesmo. Eu vejo que eu não estava pronto para os relacionamentos que eu tinha para casar. E olha que eu já me inclinei, assim, com data e tudo. Mas pela graça, pelo amor, ele revelou que não era a hora, que haveria algo ainda que ele queria me ensinar. E assim como eu sinto isso para mim, eu sinto isso para as outras pessoas por ver o resultado de muitos casamentos. Quando eu falo de resultado, eu estou falando de frutos. Estou falando do que esses filhos estão recebendo e o que eles estão transmitindo e como que serão essas famílias que eles vão constituir mediante a instrução que eles recebem hoje. Tem um princípio que ele é muito real, que é o princípio da semeadura. Semeou, colhe. A semente de um fruto, se esse fruto for abacate, nunca vai nascer melancia. Talvez até hoje você nunca pensou nisso. Na instrução que os teus filhos precisam ter para a edificação de uma casa, de uma família real, que reflete a glória do Pai, da Trindade Celestial. E essa instrução, eu posso dizer que não estão nas tuas palavras talvez não vão copiar, eles vão copiar exatamente o comportamento que você tem dentro de casa, sendo mãe, sendo pai, e talvez até sendo tio em alguma configuração. Eu falo de tio porque eu sou tio, eu não sou pai ainda. Mas eu sei que alguém olha para mim e faz coisas que eu faço. Eu vejo meu sobrinho com 2 anos de idade, o que eu estou fazendo, ele quer sentar no mesmo lugar e fazer a mesma coisa. Os teus filhos não são diferentes. Eles vão, de fato, copiar o teu comportamento. Cuidado com isso. E quando a gente fala em alinhamento, tem uma matemática que é bem interessante. Imagina um ser pleno, um ser que tem a identidade clarificada, se sente filho ou filha amado, está cumprindo um propósito, está na corrida da vida ali, que está com toda a energia, e que nada vai parar. É certamente alguém que entendeu quem é e o que veio fazer aqui nesse planeta. Você consegue entender que esse ser, ele pode ser um ser considerado como um pleno, como que está inclinado para um perfeito alinhamento e aperfeiçoamento do coração com o coração de Jesus? Vamos pensar que se esse camarada, se essa moça ou rapaz é pleno, imagina essa pessoa casar com alguém que é pleno. Em uma matemática, 1 vezes 1 é 1, então se torna uma só carne, né? Agora imagina, se esse homem que é pleno, casa com uma moça que é meia plena. Vamos falar meio, número. 1 vezes meio. 1 vezes meio dá meio. Será que meio casal, meia carne, consegue ficar de pé? Se essa carne é um casamento, se essa carne é uma aliança. Agora tem configuração pior.
Você já imaginou uma pessoa que tem a metade da identidade clarificada e a outra também tem a metade? Que de vez em quando cumpre o propósito, que de vez em quando anda com Jesus, que de vez em quando faz aquilo que precisa ser feito? Vamos falar de meio vezes meio. Quanto é que dá meio vezes meio? Tem a calculadora aí para você ver. Não dá meio, dá 0,25. Será que esse casamento perdura? Será que esse casamento resplandece a glória do Pai? Será que esse casamento tem paz? Será que esse homem e essa mulher têm paz? Tem prosperidade no relacionamento? Se você não casou, você está na fase de teste. O que é a fase de teste? A fase de namoro. Se você está na fase de noivado, é a fase de teste ainda. A aliança não foi firmada. Por a aliança não ter sido afirmada... Oi, Lu, pode entrar. Hoje nós temos aqui nosso café online presencial. Aqui a Josi Arruda que está aqui presente, o Lucas Ribeiro e a Luciana está chegando ali. Você também tem o privilégio de estar aqui, se quiser. É só se posicionar e vir. Será uma satisfação a gente sentar nessa mesa aqui e bater um papo com Jesus, né? Nesse processo que temos a fase de recrutar, de selecionar, ele é dividido em duas fases iniciais antes de ir para algo que não tem ponta. O namoro, eu estou conhecendo. Eu não sei se você sabe, namoro foi feito para dar errado. Porque o namoro tem que prosperar. Ninguém nasceu para namorar a vida inteira. É a fase de conhecer. Já pensou você ficar conhecendo alguém a vida inteira? Se ele dá errado, ele tem dois caminhos. Ele prospera, dando errado, vai para o noivado. Ou ele é libertador, para ele ou para ela, né? Com o término. E quando passa para a fase de noivado, também é fase de treinamento, onde já se conhecem, já estão servindo um ao outro, e nesse momento, nessa fase, já se inclinam para a formação de uma família, onde já pensam em constituição de lar, construir casa, ou mobiliar, ou fazer enxoval, ou já se inclinar ali para o evento, que seria o casamento, a cerimônia. Se inclinam ali para andar juntos, que é uma fase de teste. E eu fui até essa fase de teste, tá? Me inclinei muito para esse negócio aí. E nessa fase eu vi que estava errado. Na minha vida. Então, o noivado também foi feito para dar errado. Ele tem que dar errado. Porque ele dá errado em libertação, que eu experimentei desse negócio, que é muito bom também, tá? Ou ele dá errado prosperando para um casamento, uma aliança, que dois se tornam um. Lembra daquela matemática? Dois se tornam um. Uma só carne. Dois. Não é meio com meio que dá dois, que dá um. Nem meio com um que dá um. Os dois plenos se tornam uma só carne no casamento, onde a aliança é como um cordão de 3 dobras. Não é somente com o seu cônjuge, é com o Criador também. É para viver uma eternidade juntos. Não é só aqui na terra, é algo muito mais profundo que Ele tem para mim e para você. O casamento, ele é mais importante do que a tua profissão. Ele é mais importante do que o teu trabalho. É a escolha, a decisão mais séria que você tem que tomar na vida.